Seja muito bem-vinda ao canal Maravilhosamente. Eu sou Ana Leonor, nutricionista, moduladora intestinal, personal diet, coach em emagrecimento para as mulheres. Mas eu quero que você apenas veja uma mulher hoje, cristã católica, que veio aqui compartilhar com você como a minha fé foi transformada através de uma santa, doutora da Igreja Católica, pouco conhecida aqui no Brasil, que mudou minha vida, mudou minha visão até mesmo sobre o catolicismo. E hoje eu quero partilhar com você sobre essa história, que não é só uma história de fé, não é só uma história de cura, mas é uma história de transformação. Eu estou falando da nossa querida, ou melhor, da minha querida, talvez você ainda não a conheça, mas depois desse vídeo eu tenho certeza que vai gerar, no mínimo, uma curiosidade e espero que não seja só isso, mas também um interesse em conhecer Santa Hildegarda. Esse nome já é muito diferente, né? Porque ela é uma santa alemã, uma monja beneditina que viveu na Idade Média, que foi uma mulher muito à frente a seu tempo. Ela chegou a ser consultora, né, de reis, de rainhas. Ela dava palestras, como a gente fala hoje, né? Ela foi uma das primeiras mulheres pregadoras, porque na época não tinha muito isso, né? Os homens é que faziam esse movimento. Ela chegou a viajar para poder pregar a palavra. Ela que chegou transformando a minha vida em diversos sentidos, eu espero que transforme a sua vida também. Santa Hildegarda viveu na Idade Média, mas ela foi uma mulher que, inspirada pelo Espírito Santo, pôde trazer para a nossa atualidade, porque os seus escritos estão chegando até nós agora, graças a Deus, tudo o que fala sobre a criação de Deus, as coisas criadas por Deus. Essa santa chegou em minha vida em um momento extremamente desafiador e veio mudando várias áreas da minha vida, inclusive a minha profissão. Uma das minhas orações diárias eram: Senhor, como eu posso unir a nutrição à minha fé? Eu posso dizer a você que eu era aquela cristã católica de IBGE. Acho que você já deve ter ouvido falar esse termo, né? Aquelas pessoas que se dizem católicas porque não estão em outras religiões, vão pouco à missa, até conhecem algumas coisas, ou até vão à missa todos os domingos, mas não mergulham mais à frente. E aqui eu não estou fazendo um julgamento, eu estou expondo o meu testemunho pessoal. Se você se identificar, eu espero que você consiga mudar tanto quanto eu mudei com a graça de Deus, porque realmente tudo foi contando com a graça de Deus. Então, essa santa, nunca tinha ouvido falar dela, apesar de eu fui uma católica batizada, primeira Eucaristia, crismada, EJC, servi na JC, servi em algumas pastorais familiares, outras pastorais também, porque quando a gente faz crisma, no mínimo a gente tem que conhecer, né, todas as pastorais, e eu passei por diversas. E neste tempo, né, de mais juventude, fui estudar em outra cidade e me afastei dessa fé, apesar que nunca me afastei do amor a Deus, de me dizer católica, de ter devoção a Nossa Senhora. Então, eu posso dizer que Deus foi muito bom e misericordioso comigo, né? E como foi que eu conheci Santa Hildegarda? Eu tenho que te contar um pouquinho antes para você entender o contexto. Em determinado momento, já trabalhando muito, o meu Deus era o meu trabalho. Inclusive, esses dias, né, a homilia, se você é uma cristã católica que esteve na missa por esses dias, vai saber que as homilias foram sobre isso, né? Quem é o teu Deus? Então, eu trabalhava muito, eu colocava o trabalho à frente de muitas coisas, inclusive de ir à missa, inclusive de ter algumas práticas que nós precisamos ter para entregar a nossa vida ao Senhor.
Então, nesse movimento de transtorno de ansiedade generalizada e de burnout, eu já havia procurado diversas coisas. Eu tomei medicação, a qual não foi realmente muito bom para mim. Eu tive mais efeitos adversos do que efeitos benéficos. Eu tive que fazer o desmame dessa medicação. Eu tomei chás, eu mudei a minha rotina, mas uma coisa me faltava: a entrega, o abandono a essa parte da espiritualidade. E desde antes disso, isso aconteceu em meados de 2021, mas eu não conseguia ainda identificar que era transtorno de ansiedade, muito menos burnout. Na verdade, eu sentia tantos sintomas físicos que eu achava que eu estava doente de qualquer outra coisa. No final do ano, já em um movimento assim de quase desespero, eu tive uma crise por uma coisa muito boba mesmo. Eu recebi um exame e tinha uma leve alteração, o que seria normal para mim, que treino e tal, e eu fiquei muito descompensada. Não consegui dormir à noite e consegui marcar uma consulta para um endócrino no outro dia de manhã. Então, logo cedo lá estava eu, indo a essa médica. Quando eu sento, né, na frente dessa médica, a primeira coisa que ela me fala, depois do bom dia, é: você está com ansiedade. E naquela minha busca, eu não sabia mais o que procurar, eu não sabia mais o que fazer, eu não sabia mais o que mudar. Afinal de contas, eu me considerava uma pessoa que tinha bons hábitos, que treinava, que me alimentava bem, tinha um certo nível já de suplementação. O que é que estava faltando? Tinha uma vida boa, né? Um esposo maravilhoso. O que está faltando? Eu pensava, né? E mesmo que eu já viesse com essa busca, né? Desde 2018, mais ou menos, já estava ali tentando fazer os devocionais, voltando a ir à missa nos domingos ou em outros momentos, enfim. Mas, de fato, faltava alguma coisa. Foi quando essa médica me disse isso e eu disse: não, isso não é comigo. Né? Na minha cabeça eu pensei: isso não é comigo. Mas, ao mesmo tempo, eu estava tão desesperada para sair daqueles sentimentos, daquelas emoções, daquele turbilhão de coisas que eu sentia, que eu aceitei. Ela me prescreveu uma medicação e no mesmo momento que eu saí, eu atravessei a rua e tinha uma farmácia do outro lado. Comprei e tomei ali mesmo no estacionamento. Eu estava tão cansada que quando eu cheguei em casa, à tarde eu não costumo dormir, mas eu estava tão cansada que eu realmente decidi dormir. Porém, quando eu acordei, eu vivi uma das piores coisas da minha vida. Eu tive uma crise de despersonificação. Eu pisava no chão e eu não sentia meus pés, eu não sabia meu nome direito, eu não sabia que dia e que horas eram aquelas. Eu estava sozinha e eu pensei uma das piores coisas que o ser humano pode pensar. Acredito eu que com essa minha fala você já entenda o que eu quero dizer. Eu olhei para a varanda e só queria que aquilo acabasse, porque parecia de fato que eu estava vivendo um pesadelo que não ia ter fim. Ali eu tentei me acalmar, tentei pegar meu celular, olhar a data, algum documento meu, alguma coisa, enfim. Liguei para o meu marido, pedi para ele voltar, ele não entendeu, porque eu estava tentando falar calmamente, para que ele não ficasse abalado. Até que eu falei com firmeza: você precisa voltar, eu não estou bem, eu não estou me sentindo, eu não sinto meus pés, eu não sei quem eu sou direito, eu não estou conseguindo fazer conexões normais, saber se é dia, se é noite, a hora, de onde eu vim, quem eu sou, enfim. E ele voltou, enquanto isso eu fiquei no WhatsApp com as minhas amigas, fizemos uma chamada de vídeo, e aí eu fui contando para elas também aquilo que eu estava passando, até que ele chegasse em casa, porque eu disse: eu não vou me permitir ficar sozinha. E aí eu fiquei conversando com elas até que ele chegou. Quando ele chegou, tentei me acalmar, enfim, não tomei outras medicações, entendi, ele foi tentando me falar: olha, você tomou tal medicação, e ela realmente não falou sobre os efeitos adversos, e é muito provável que tenha sido um deles, enfim.
Passado tudo isso, a medicação não me ajudou. E eu procurei diversas coisas. Meditação, chás, bons hábitos. Eu era uma pessoa que, como eu estava muito frenética no trabalho, eu dormia muito tarde. Então, higiene do sono. E algumas coisas até melhoraram os meus sinais e sintomas, né? Mas teve um dia que foi impressionante. Eu já estava na tentativa do hábito de rezar o texto todos os dias. E eu lembro nitidamente deste dia em que eu me ajoelhei sozinha em casa e disse assim: Senhor, me perdoa, mas hoje eu vou ser um pouco egoísta. Eu não vou rezar por ninguém. Eu só vou rezar por mim. E eu só vou pedir uma coisa: me cura. Me tira dessa agonia. Me faz ser eu novamente, porque a sensação era exatamente essa. Eu queria me sentir eu novamente. E pasme, ou não, né? Neste exato dia, eu passei o melhor dia de todos esses, desde que eu entendi, descobri e comecei a me tratar de um transtorno de ansiedade generalizada e de um burnout. Porque não tinha um dia sequer que eu não sentisse alguma coisa relacionada a essa doença. E neste exato dia, eu passei um dia maravilhoso, tranquilo, como se nunca nada tivesse me abalado. E aí, ali eu entendi e me veio uma chave. Olha só o que te falta. Te falta alinhar a sua fé, a sua espiritualidade, voltar a viver aquilo que você já conhece, porque eu já conhecia. Deus sempre me chamou, Ele nunca me abandonou. A sua misericórdia sempre abundou na minha vida. E então teve um outro momento para confirmar isso, que fez parte, inclusive, da minha cura total. Eu, de madrugada, quem já teve ou tem transtorno de ansiedade, depressão, burnout, sabe que algumas pessoas sentem insônia e não conseguem dormir, e outras até dormem, mas acordam durante a noite, enfim. E em determinado dia eu acordei durante a noite e não consegui mais dormir. E eu já vinha nessa busca, como eu estou te dizendo, então eu fui para a sala e quando eu liguei a televisão, estava no canal do padre Reginaldo Manzotti, que foi um padre, inclusive, que me acompanha há muitos anos. Eu assisto, me acompanha nesse sentido. Eu assisto há muitos anos, né? Porque minha mãe assiste o programa dele há muitos anos. Então já estava lá e eu deixei. Estava tendo uma reprise da adoração. E justo nesse dia, uma mulher entra, vai dar o testemunho dela e fala a seguinte frase: as adorações me tiraram da depressão. E como nas minhas orações eu pedi, Senhor, o que é que eu posso fazer para voltar a ser eu mesma, para sentir-me bem novamente, eu não reclamava com Deus. Eu não perguntava, por que eu? Por que tem que ser assim? Porque, sabe, eu não ficava questionando Deus da parte ruim. Eu perguntava, Senhor, o que tu queres me ensinar? O que tu queres que eu mude? Olha só, essa chave. O que tu queres que eu mude? Ali eu entendi que tinha mais uma chave para mim. E eu decidi. Está feito, Senhor. Eu vou fazer um cerco de Jericó. Que é você, né? O cerco de Jericó são 7 dias, geralmente 7 dias seguidos, de uma leitura, né? Tem inclusive um aplicativo que eu gosto de acompanhar. Uma leitura específica, fazendo renúncias, enfim. E eu decidi ali, eu fiz um compromisso com o Senhor, de que eu ia a 7 dias de adoração. Aqui onde eu frequento, a paróquia que eu frequento, as adorações geralmente são nas quintas-feiras, que é um dia extremamente eucarístico, né? Então, eu decidi que eu ia essas 7 quintas-feiras. E eu lembro que eu cheguei ainda na primeira, na segunda, muito nervosa. Eu ficava pensando, Senhor, se eu cair aqui, ninguém vai me socorrer, porque as pessoas não me conhecem.
quem será uma alma bondosa que vai me levantar, me levar para o hospital, fazer alguma coisa por mim? Porque eu tinha várias sensações como se eu tivesse ou com hipoglicemia ou com a pressão muito baixa. Então dava aquela respiração lenta, as coisas começavam a ficar mais escuras, minhas mãos suavam, eu ficava branca, enfim. E não era nada disso. Não tinha como ser hipoglicemia se eu tinha muitas vezes acabado de comer. Não era também uma hipoglicemia reativa, porque eu não tenho, graças a Deus, nenhuma alteração de glicemia, insulina ou outras coisas do tipo. E eu lembro que da terceira adoração em diante foi que as coisas começaram a melhorar, a clarear. Só que nesse tempo, Santa Hildegarda já tinha entrado na minha vida. Como? Chegou a parte, né, mais interessante desse vídeo. Conhecer Santa Hildegarda. E veja como toda essa história se entrelaçam em algumas coisas. A minha conversão, a fé, a minha mudança e a minha aceitação, o meu autoconhecimento. Porque o Senhor, nesse tempo, Ele me fez mergulhar muito profundamente em coisas, em raízes que eu precisava curar, mudar e retirar. Eu sou uma filha do coração. Para eu estar te falando isso aqui agora, sem chorar, é porque realmente meu coração foi extremamente transformado e eu hoje sou curada nesse sentido. Porque não tinha uma única vez que eu fosse falar sobre isso e eu não chorasse. Por mais que eu tive né, uma vida maravilhosa, pais maravilhosos, irmãos fantásticos, pessoas que me acolheram literalmente de todas as formas, da forma mais genuína, mais amorosa, que infelizmente, às vezes até muitos filhos de sangue não têm, e eu tive, eu não conseguia mudar isso em mim. Eu passei mais de 20 anos, 25 anos, abafando essa história. E eu sabia que as pessoas sabiam, e mesmo assim eu não queria falar nem com essas pessoas, sabe? Porque, não sei, eu me sentia envergonhada dessa história, eu me sentia, eu não sei nem te dizer, eu sei que não era boa a sensação que eu tinha. Então eu só queria que essa história morresse, né? Para mim, a minha história era aquilo que eu tinha vivido. Eu fiquei sabendo isso aos 13 anos de idade, então foi um choque muito grande, né? Eu não cresci sabendo disso. E a forma que me foi contada, né, as palavras que foram usadas, também me machucaram um pouco na época. Mas isso também foi curado, porque o Senhor queria me levar para águas mais profundas. E Ele transformou toda a dor em amor, porque hoje eu só estou aqui por conta das pessoas que me acolheram, por conta dos meus pais, por conta dessa transformação. Nesse itinerário, a minha irmã biológica sempre me chamava para ir na casa dela. E eu resistia, não vou e tal, agora não, é longe, e realmente é distante, né, de onde eu moro, enfim. E chegou um determinado dia que eu disse, eu vou. E, pasme, todas as vezes que eu me aproximei da minha história, que eu reconheci as minhas dores, eu ganhei muito mais depois. Então, se você agora está passando por isso, está passando pelo momento da dor, saiba, o Senhor pode transformar toda dor em amor. Então, eu resolvi ir. E eu fui até a cidade, né, onde mora até hoje a minha irmã biológica, a minha mãe biológica. Eu já conhecia a cidade, tinha ido há muitos anos atrás, muitos anos mesmo. E como eu estava em crise ainda, né, eu fui muito nervosa, a mão gelada, aquela coisa. Mas muito entregue também ao que eu ia viver. Fui até lá, passei o dia, digamos assim, né, um período de tempo ali com a minha irmã, com a minha mãe. Pude escutar, perguntar, entender algumas coisas. Nunca tive revolta no sentido de ser filha adotada, de ser uma filha do coração. Nunca senti raiva dos meus pais biológicos por isso. Nunca, nunca, até hoje. Assim, graças a Deus eu não tenho esse sentimento. Eu tinha outros sentimentos, né? Uma confusão, uma angústia que não me pertenciam, né? Que eu precisava curar. E nesse dia foi muito especial,
porque eu pude escutar, eu pude ver, eu pude me reconhecer em outras pessoas, ver a minha mãe, assim, eu já a conhecia, mas sabe quando você parece que olha mais de pertinho a pessoa, presta mais atenção? E nós somos muito parecidas, minha irmã biológica é muito parecida comigo, ou melhor, eu sou parecida com ela, já que ela é mais velha. E foi muito bom e esquisito ao mesmo tempo se reconhecer em outras pessoas, ver alguns trejeitos, sabe? De quem nunca foi criada juntas, mas eram super iguais. Pensamentos, palavras, a própria voz, assim, que parecia, e foi encantador e assustador ao mesmo tempo. Assustador porque eu não me via em outra realidade. E a partir dali, aconteceram, né, algumas conversas, enfim. E quando eu voltei, toda aquela dor, toda aquela angústia, todo aquele medo se transformou em um choro. Um choro quase que compulsivo. Eu parece que lavei, parece não. Eu sabe aquele choro que você lava a alma? Foi esse tipo. E tudo que eu não consegui chorar lá, escutando algumas coisas, perguntando outras, eu chorei naquele carro, voltando. Eu abri meu aplicativo onde eu faço minhas orações, onde eu gosto de fazer minhas orações, consultar orações, e fiz algumas orações pela minha ancestralidade, pela minha família, por mim e por tudo aquilo que eu queria viver. Continuei indo às adorações, mas neste dia, quando eu cheguei em casa, eu não conseguia dormir, porque eu estava assim, não era eufórica, né? Mas das coisas que eu tinha escutado, as coisas que eu tinha vivenciado, vê-las assim mais de pertinho novamente, como eu disse, de uma forma diferente. E aí, rolando o feed, sem conseguir dormir, encontro um post sobre Santa Hildegarda. E ao ler sobre essa mulher, doutora, mística, musicista, médica a seu tempo, naturopata, eu fiquei assim, como assim, Senhor? Como assim? Ou seja, no dia que eu fui ao encontro de uma grande cura familiar, eu recebo também uma grande graça na minha vida, que foi conhecer Santa Hildegarda. Eu desci, fui falar com a minha mãe, que eu estava na casa da minha mãe. Mãe, olha isso! E falei, não, olha só, mãe, uma médica, santa, naturopata, tem tudo a ver com a nutrição. Acendeu aquela luz, né? Das tantas orações que eu fiz pedindo para unir a minha fé, a minha amada nutrição. Só que quem mais se serviu disso primeiramente fui eu, porque eu comecei a colocar em prática na minha vida os ensinos de Santa Hildegarda. Eu comecei a entender mais sobre os vícios e virtudes, já tendo aquele discernimento que aquilo que eu estava vivendo não era puramente físico, não era puramente mental, psíquico, era principalmente espiritual. E aí eu discerni qual era o vício que estava realmente me acometendo naquele momento. Era o vício 35, algumas pessoas conhecem pelo número. Santa Hildegarda fala de 35 vícios e 35 virtudes. E assim eu discerni que era o vício da melancolia. Comecei a fazer o tratamento das coisas que ela indicava para o vício da melancolia. E em mais ou menos 4 meses, eu resolvi aquilo que eu não conseguia resolver há mais de 1 ano. Dali em diante, ficou impossível não continuar estudando essa santa medicina. E ficou mais impossível ainda não querer me voltar completamente a Deus. Porque é isso que os anjos e os santos fazem. Foi isso que Santa Hildegarda fez na minha vida. Ela não só me curou, ela não foi só uma via de intercessão curativa para mim. Ela mudou a minha história, ela mudou a minha fé, ela me levou a Deus, a olhar para a verdade, para o caminho, para a vida e querer continuar a viver aquilo ali. Porque, como eu te disse, eu sempre fui católica, mas não uma católica que dava esse mergulho em águas mais profundas,
e desejava continuar vivendo de uma forma reta, justa e principalmente necessária. Então ela chegou na minha vida mudando completamente todas as coisas, inclusive a minha forma de trabalhar. Porque se eu tinha pedido a Deus uma resposta, se eu tinha pedido a Deus uma forma de trabalhar com a minha fé, estava mais do que lógico que essa era a forma, você não acha? Então, até hoje, eu sou uma estudiosa de Santa Hildegarda, mas uma pessoa que se curou, muito mais do que isso, teve essa transformação e que agora atua também na vida de mulheres maravilhosas com a naturopatia de Santa Hildegarda. Se você gostou desse primeiro relato, se inscreve no canal, ative as notificações e fica por aqui, que agora vem muito mais. Que Santa Hildegarda possa interceder pelas nossas vidas. Que Deus te abençoe, Nossa Senhora de Guarda.